Glória a Deus. O título da mensagem é uma pergunta que Jesus fez. Nós fazemos muitas perguntas e inquirimos muito, mas se nós centrarmos os nossos olhos na Bíblia, vamos ver que grande parte do ministério de Jesus não foram acerca de grandes pregações que ele tenha feito, grandes exposições da palavra que ele tenha feito, se bem que ele era a palavra. Diz que o verbo foi feito carne e habitou entre nós, manifestou a sua glória, veio para os seus não o reconheceram. Ele entrou em Jerusalém, a primeira vez abriu as Escrituras e essa é a porção da Escritura que eu quero ler esta manhã, porque estas foram as palavras de Jesus, quando cumpriu o seu bar mitzvah aos 12 anos e foi ao recenseamento a Jerusalém. Maria e José, aos quais lhe foi atribuído a gloriosa, por assim dizer, tarefa de caminharem com Jesus, ou seja, o Deus homem, na sua divindade humana. Procuravam-no, não sabiam onde é que ele estava, e ele estava na sinagoga, e ao entrar na sinagoga, abriu a Torá no livro do profeta Isaías, que naquele então e na Torá não tem os números que tem a nossa Bíblia, e abriu-a naquilo que hoje em dia é conhecido como as Boas Novas de Salvação, no capítulo 61, e leu desta forma: o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados e a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que anciãos estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito de angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Gostaria de sublinhar sempre aqui para a sua glória, porque todas as coisas são feitas para a sua glória. E diz, a seguir, dá o ponto 4, é como que um matiz, quando ele diz, edificarão quem? Aquele povo que estava totalmente, e estava ainda, e voltou a estar em cativeiro porque não o recebeu, e 70 anos depois, Jerusalém foi totalmente destruída, e por muito que quisessem ser salvos, porque eles não conheceram a visitação. Por isso Jesus chorava, foi uma das suas limitações. Jesus teve limitações ministeriais. Muitas vezes no nosso meio, no nosso ministério, temos pessoas que bradam pelas suas limitações, ou pelas limitações que estão à nossa volta, ou por aquelas que às vezes nos são simplesmente impostas, que são necessárias, e Jesus Cristo teve as suas limitações. Uma delas foi a incredulidade do seu próprio lugar de nascimento. Porque como eram familiares com Jesus, quando Jesus chegou, diz a palavra do Senhor literalmente que aí não pôde fazer muitos milagres à causa da sua incredulidade. Porque eles diziam, bom, aquele não é o filho de José, o carpinteiro, e então apesar que acreditassem naquilo que se falava acerca daquilo que ele fazia, não. Então uma das limitações é a incredulidade. E uma das limitações de muitas das pessoas que às vezes não veem as coisas a serem realizadas, operadas nas suas vidas, é porque são incrédulas. Desdenhem a obra de Deus. E então Deus não pode operar, não é porque Ele não queira. Deus não pôde salvar o povo para o qual vinha a trazer a salvação, a redenção, a remissão, porque eles não o receberam, não creram nele, não receberam a sua visitação. E 70 anos depois, aquela cidade de Jerusalém, pelo qual ele chorava, ele dizia, tentei juntar-vos como a galinha junta os seus polluelos, tentei juntar-vos, mas vocês não quiseram. Então ele chorava de dor, chorava com pranto. E essa é outra limitação que Jesus teve. Outra limitação que Jesus teve e que temos todos, mas não é das pessoas, é que as pessoas tinham limitações. Jesus Cristo disse, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis ainda suportar.
É outra limitação. Então, assim, uma das coisas que eu gostaria simplesmente para introduzir a mensagem é: temos que abraçar as limitações. E as limitações não têm que ser uma desculpa para crescer no nosso relacionamento com Deus, mas têm que ser uma plataforma que nos aproxime mais a Deus, porquanto estamos numa posição de quebranto, de fragilidade. E é nessas posições nos quais nós aceitamos as limitações que Deus pode operar. Amém? Porque Ele mesmo teve que se sujeitar a essas limitações. Mas Ele diz e dá uma promessa, e essa promessa é para ti e para mim. Diz que edificarão os lugares que antigamente foram assolados, restaurarão aquilo que antes foi destruído e renovarão as cidades arruinadas e destruídas de geração em geração. Geração em geração. Amém? Isto foi as primeiras palavras de Jesus. Jesus depois faz esta pergunta, e esta pergunta está redigida em Mateus 11, quando Jesus fala às cidades que são impenitentes e dá o testemunho daquilo que foi a obra feita e realizada, e diz no verso 16, estava a falar acerca de Elias, estava a falar acerca de vários testemunhos, e diz: a quem hei de comparar esta geração? E diz: é semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros. Têm um momento de euforia e começam a gritar: uau! Nós tocámos flauta e não dançaram, entoámos lamentações e não pratearam. Ou seja, faças o que faças, nada é suficiente. A quem compararemos esta geração? E essa pergunta é atual. E Jesus faz essa pergunta porque a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e pelos séculos. Todos nós, à partida, sabemos. Ou seja, não é que há uma palavra que é histórica e aplica simplesmente naquele compêndio circunstancial e temporal para aquele ponto, mas a que vamos comparar esta geração? A que vamos comparar esta geração dentro do nosso ministério Igreja Cristã Corpo do Messias, Corpo de Cristo? O que é que vamos comparar esta geração deste ministério Remar? O que é que vamos comparar esta geração? Vamos alimentar-nos das glórias passadas, dos anos 90, em que havia muito isto, havia outro? Ou vamos reagir? Vamos comparar esta geração a quê? A uma instituição que quer fazer o bem, ou seja, que superficialmente dedica simplesmente a tratar de albergar pessoas com necessidades ou com algumas coisas e ter uma dinâmica de trabalho, mas depois, ao fim e ao cabo, como dizia também Jesus, utilizando as palavras do profeta Isaías, ele mesmo, as suas próprias palavras, por todas elas vinham inspiradas dele, porque ele era antes de todas as coisas, como diz a palavra em Gênesis, e dizer, bom, cantais cânticos, celebrais festas, mas no entanto o vosso coração está longe de mim. Uma geração que é superficial, que com o avançar dos tempos, então já nos voltamos de alguma forma não tão superficiais, mas eu digo inclusivamente já nem digitais. Agora há uma palavra assim um bocadinho mais à frente ainda com o digital, como é que se chama isto? Quase que podemos viver numa aquelas coisas que são plasmadas. Hologramas. Seremos uma geração de hologramas? Qualquer dia seremos hologramas simples. Uma geração que vais à procura da essência, vais procurar a essência e não encontras. Provavelmente é uma essência que tem muito, tem uma gramita ou meia gramita de essência, e o resto é álcool, que é para difundir a fragrância, mas rapidamente a fragrância se vai. Quem sabe fazer perfumes, e nós tivemos que fazer perfumes, quanto menos essência pusesses era melhor, e metias álcool, que era quando a pessoa punha aquilo, cheirava, mas rapidamente se ia, o efeito desaparecia rapidamente. O que é que vamos comparar a esta geração? Porque cantemos flautas e não dançam, fazemos coisas de lamentações, ninguém se lamenta. O que é que vamos comparar? Esta era a pergunta de Jesus. Jesus viveu estas circunstâncias, porque naquele momento vivias. Mas quando Paulo escreve acerca da igreja de Roma,
uma das coisas que ele diz, e estava a falar acerca daquilo que é chamada a glória futura, Paulo estava a dizer, e estava a viver uma situação de aflição. Ele dizia: tenho para mim que estas aflições, em Romanos 8:18, se alguém quiser acompanhar, eu creio que toda a gente conhece estas escrituras, as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que a nós há de ser revelada, porque a criação diz, em algumas Bíblias diz, em algumas versões bíblicas diz, a criatura aguarda com ardente, e temos muitas criaturas, temos umas criaturas tremendas, com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Ou seja, a criação, as pessoas que Deus criou, estão a aguardar que os filhos de Deus, aqueles que se chamam filhos de Deus, aqueles que foram adquiridos por preço precioso, sejam revelados, revelem os frutos, porque os frutos do Espírito Santo, que ao fim e ao cabo terminam por ser acompanhados com os dons, são aquilo que dão a identidade. Porquanto a própria criação ficou sujeita à vaidade, não pela sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem é que a sujeitou? O príncipe deste mundo. Diz que eis que o mundo jaz baixo o maligno, diz a palavra de Deus em Lucas, na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A criação há de ser liberta. Está a falar uma coisa que há de ocorrer. E eu quero que vocês tomem atenção, porque ela há de ocorrer, mas a expectativa que tem a criação é que isso seja de alguma maneira, aconteça, porque o veículo pelo qual acontece essa libertação é por meio da revelação dos filhos de Deus. Ok? Aí é que está a revelação dos filhos de Deus. Por isso, a pergunta é: a que é que vamos comparar a geração de hoje em dia? Alguns de nós simplesmente que adotámos um certo modo de vida e no fundo, enorgulhecemos-nos e pensamos que somos melhores que os outros. Mas, no fundo, se formos suficientemente honestos, vamos encontrar-nos que somos iguais. Eu seria tão ousado para dizer que provavelmente somos piores. A que é que vamos comparar esta geração? Será que fazemos a diferença, ou será que já nos fomos deixando levar por esta onda de estar sujeitos aos tempos, sujeitos a esta situação dos hologramas e do digital e do não sei o que mais, ou simplesmente sujeitamos as ferramentas que nos dão e sujeitamos as nossas mãos, porque não são as nossas mãos, vivemos baixo aquilo que é a autoridade do Espírito Santo. Quando nós dizemos que somos filhos de Deus e que somos a igreja, a criação está à espera que nós sejamos capazes, não por nós mesmos, mas tenhamos algum tipo de veracidade e validade para dar algum tipo de respostas. A resposta não é um sítio para que as pessoas simplesmente se acolham. Faz parte. Mas isso pode simplesmente ser uma desculpa para que não demos o essencial. E a minha pergunta é esta: será que estamos a dar a desculpa, mas não estamos a dar o essencial? Porque a desculpa é dar um lugar onde as pessoas se possam acolher, termos uma estrutura boa em muitos países do mundo, em não sei quantos países do mundo, mas a mensagem tem a mesma validade, a mensagem tem a mesma, por assim dizer, o mesmo peso que a estrutura, ou a estrutura já tomou um maior peso do que a mensagem? Não sei se estão a perceber. A dignidade do mensageiro é maior que a da mensagem? O pregador é mais importante que a pregação? Tudo isto são questões que devemos equacionar-nos, porque as questões não são simplesmente para ser superficiais, porque a vaidade é superficial. E a geração à qual nós estamos a viver é uma geração mais que nunca que está baseada e está destruída baixo de 3 premissas que são muito simples e que são totalmente diabólicas. Superficialidade. Ninguém é capaz de profundizar nele mesmo. Tudo é superfície. Tudo é uma superfície.
a linguagem cristianística é uma pura superfície, é uma pura aparência. Por exemplo, é superfície. A maneira como as pessoas se vestem é superfície. Eu sou tão ousado como para dizer, há pessoas no seio cristão que precisam de outras pessoas. Não precisam de ser validadas por outras pessoas. Não são capazes de simplesmente ser validadas pelo Espírito Santo, porque é aquele que vem revelar a Cristo e vem revelar o Pai. Ele é o Consolador, mas Ele é sobre todas as coisas e primordialmente Ele é aquele que vem revelar a Cristo e o Pai. Ninguém vai ao Pai senão por Cristo. E Cristo disse, eu não falo da minha própria conta, senão venho a dizer tudo aquilo que ouvi do meu Pai. E eu não vos vou deixar órfãos, senão que vou enviar-vos o Espírito da verdade, que vos revelará toda a verdade. Porque Ele não vai falar da sua própria conta, senão vai falar tudo aquilo que o Pai disser. Estamos cá? Sim, recapitulando algumas coisas que temos ouvindo nos últimos dias. Sim, é o Consolador, mas não há consolo sem dor. Por isso é que é Consolador. Estamos cá? Então as perguntas têm que ser um bocadinho mais profundas. A superficialidade. Outra coisa é a dispersão. Todos estamos dispersos. A nossa mente e o nosso coração está totalmente disperso. Estamos dispersos. Andamos dispersos. E às vezes eu sinto isso. Às vezes a minha mulher está a falar comigo e diz-me assim, olha lá, estás aqui ou já estás noutro registro? Não sei se te aconteceu. A mim acontece-me muito. Estás aqui ou estás noutro registro? Porque às vezes está a falar comigo e eu estou a pensar já, não sei. Ok? Porque é uma das coisas que o inimigo quer trazer-nos. Inclusive, quer fazer-nos pensar outra coisa que nos acontece dentro do ministério. É que isto parece que não trabalha se a gente não estiver cá. Epá, tu tens de concentrar. Tens que estar. E depois essa concentração tem que estar concentrada em não sei quantas coisas ao mesmo tempo. Então o que é que acontece? Ficas com o teu coração e com a tua mente totalmente dispersa. A ferramenta de Satanás. Acabou. Então estamos dispersos. E depois é outra coisa. Que hoje em dia começa por isto, olha. Estás a ver estes aparelhos aqui? Estás a ver o aparelho, não é? Tem um ecrã, uns têm maiores, outros têm mais pequenos, enfim. Mas quase tudo, hoje é quase tudo assim. Há desde 50 paus até 1200 paus. Mas há para todos os gostos. Chicletes, deita fora, olha o robô, sei lá, podia ter arranjar não sei quantas especificações. Sabes o que é que isto faz? Não sei se eu já fiz essa figura de estúpido. Ainda no outro dia eu fui ali fazer uma coisa e vinham umas pessoas a andar e eu ia assim. E ouvi as pessoas tipo a dizer, olha aquele burro. Mas isto disseram mesmo, ouvi, por acaso ia passar, olha aquele burro, vai ali, não sei o quê, até podia vir contra a gente, se a gente não se desviasse ia contra a gente. Sabes o que é que isto faz? Não, é que isto além que dispersa, tu estás aqui submergido numa coisa, às vezes a gente pode dizer é trabalho, mas depois a seguir no trabalho, depois sabes uma coisa, depois começas a ver, o post que este pôs. E então isso já não passa a ser nada, já é diversão. Mas é bom divertir-nos, já não é? Eu acho que é bom, eu defendo que nós devemos ter um tempo lúdico, mas quando tu te metes aqui dentro, não entramos cá porque somos demasiado grandes. Por acaso eu estava a ouvir uma anedota esta manhã que me estava-me a rir, que era um tipo que estava com outro e estavam alegres, foi na festa dos Santos Populares, e então, tipo o Vasco Santana, o outro dizia que se era 6 da manhã queria, e já tinham bebido umas cervejas, Sergal. Tinham visto umas sergais e então o outro dizia-lhe, olha, compadre, vou subir acima aqui do candeeiro, estás a ver aquela lata de 7-Up, vou-me atirar e tal, se eu entrar na lata de 7-Up, amanhã pagas-me o almoço. Vamos embora para casa, dizia o outro que estava menos alcoolizado. Não. E o gajo começou a subir a meio do candeeiro, olha, chega a lata para lá. E o outro começou a chega a lata para lá. E ele vai-se a atirar e o outro e diz, tal, tirou a lata, o outro estatelou-se. E diz o outro, não fosse que ele entrasse na lata, eu tinha que pagar o almoço. Estamos tão distraídos, somos capazes de fazer coisas assim sem beber uma Sergal ou outra marca qualquer. Não sei se me compreendes. Estamos distraídos com a diversão. Não sei se me entendes. E ainda assim,
cumprimos religiosamente, entre aspas, alguns dias de reuniões ou isto e ou outro, mas a pergunta que Jesus fez continua a ser a mesma. O que é que Ele vai comparar à nossa geração? Qual é que vai ser a peugada que nós deixamos? Qual é que vai ser o legado que nós deixamos? Porque à partida, tu e eu teríamos que ser uma esperança para a criação. Nós tínhamos que ser uma esperança, porque nós tínhamos que bradar, eis aqui que eu venho trazer as boas novas, venho trazer sanidade aos quebrantados de coração, venho pregar liberdade àqueles que estão acorrentados. Essa tinha que ser sempre a nossa pregação, que é as boas novas, porque à partida a palavra de Deus chama-nos, nós somos a sal da terra, mas se a sal da terra não tem sabor, tem só nome, se não traz nenhum tipo de preservação, porque uma das coisas para a qual a sal é utilizada era para preservar, quando não havia frigoríficos, preservava a carne e o peixe, não é? Ainda hoje, em muitos países onde não há muita... Por exemplo, em África, ainda se põe em África e na América Central, em muitos sítios tu vês que o peixe é guardado com sal e é secado com sal, porque preserva as qualidades, ok? Se a sal não preserva, se a sal não dá sabor, somos chamados a luz do mundo. Será que trazemos luz ou será que fazemos uma espécie de holograma? Indo outra vez a essa palavra. Mas diz, nesse sermão do monte, que é aquilo que resume tudo, para mim resume toda a Bíblia, o melhor sermão que existe de Jesus para mim é esse. Enfim, sem fazer qualquer tipo de escolha em relação a nenhuma das outras suas palavras, mas aqui está um compêndio que sumariza, por assim dizer, toda a Bíblia. Diz que resplandeça assim a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e assim glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém? Ou seja, aqui começa já vamos encapsular as boas obras. As boas obras, e depois diz, quando vamos a Efésios, diz, por graça sois salvos, e temos boas obras que de antemão Ele tem preparado para que nós, nelas, estamos cá, vamos ajudar, que é para eu terminar isto rápido, ok. Então, se nós estamos a viver uma vida um bocado superficial, distraídos, dispersos, então a obra em si pode ser também uma obra que está distraída, que está dispersa e que está superficial, mas ela existe. Está cá? Mas ela só existe porque ela é sujeita pela graça de Deus. Estamos cá? E só existe por uma coisa, porque Jesus Cristo, quando também fez outra pergunta muito interessante aos seus discípulos, perguntou-lhes assim: o que é que as pessoas dizem que eu sou? Uns dizem que tu és Elias, outro profeta, que isto e que o outro. Mas ele não estava preocupado em saber quem ele era, porque ele sabia bem quem ele era. Estão cá? E depois perguntou-lhes assim: então e vocês? Quem é que dizem que eu sou? Sabes quantos é que lá estavam com ele, não é? Quantos é que estavam com Jesus? 24? Acho que eram 12, não é? Quantos é que responderam? 1. Então, se a gente aplicássemos este rácio matemático, significa que em cada 12 filhos de Deus, só um é que tivesse a revelação de quem é que é Jesus. Mas, ok, eu conheço alguém que costuma aplicar estes rácios matemáticos e por regra e por respeito aplicaria este mesmo rácio matemático. Provavelmente em cada 12 de nós que aqui estamos, só um é que tinha resposta para esta pergunta. Só um é que tinha capacidade de profundizar o suficiente para entender que ele era Cristo, Filho de Deus. E então ele disse, ok, sobre esta verdade, sobre esta revelação, edificarei a minha igreja e ela prevalecerá, mesmo contra as portas do Hades. Estamos cá? Então, por isso as coisas prevalecem. Por isso a igreja prevalece. A igreja não prevalece por causa dos filhos de Deus. Prevalece porque ela é a igreja de Cristo. E vai sempre prevalecer apesar de nós. Nós às vezes somos uma pedra no sapato da igreja de Cristo. E Cristo vai trabalhando em nós porque a sua obra vai ser efetuada até aquele dia. É a sua promessa. Estamos cá? Então, nós aquilo que temos que começar é
a profundizar nós de tal maneira que tenhamos capacidade para que honestamente respondamos às perguntas que Cristo faz, porque a base do ministério de Cristo não foi dar sermões, foi fazer perguntas às pessoas para que elas inquirissem no seu interior e elas descobrissem qual era o seu estado e aquilo que elas necessitavam e que necessitavam a Cristo Jesus. Jesus Cristo, quando viu uma multidão que estavam prontas para receber a sua palavra, ele começou a pregar-lhes a sua palavra e eles ouviram a sua palavra e ficaram estupefactos a ouvir a palavra, de tal maneira que não desejaram ir-se embora. E foram contados, diz a palavra, que eram 5.000, mas na realidade, por norma, não eram 5, era à volta de 15, porque não eram contados como censo nem as mulheres nem as crianças, e, de acordo aos diferentes evangelhos, pode-se concluir que eram mais de 15.000, e Jesus Cristo, pela perspectiva do Evangelho, diz-lhe, dai-lhe vós de comer. Significa, disse aos discípulos, disse à igreja, ok, vocês têm a responsabilidade de alimentar esta minha igreja. Alimentem-nos. E eles começaram a dar desculpas, que não havia dinheiro, que não sei o que mais e que não sei o que mais. Pela perspectiva de outro, então, diz que havia ali um jovem, e foi chamado a atenção de Jesus, um jovenzinho que tinha uma cesta com uns pãezitos e uns peixes. E então houve a multiplicação e comeram todos. Foi ou não foi? Recordam-se, a seguir o que é que acontece? Jesus Cristo meteu-se no barco, foi para o outro lado, aconteceu aquela história que a gente conhece, não vamos lá, ainda sobraram... mas a multidão seguiu, e quando ele chegou à outra margem, estavam lá. E vê bem o que é que Jesus Cristo lhes diz. Muito interessante aquilo que ele lhes diz. Respondeu-lhes Jesus a eles, João 6, 26. Em verdade vos digo que me buscais, não porque vistes as sinais, mas porque comestes o pão e vos saciastes. Aqui põe-se outra questão. É a questão do porquê que estás aqui. Estão cá? Porquê é que estás neste ministério? Porquê é que estás e porquê é que crês? É porque viste os sinais? É porque crês na palavra? É porque a mensagem tem esse peso? Ou é porque comeste e estás saciado e tens de comer mais? Segundo Jesus Cristo, fazendo uso unicamente da sua palavra, taxantemente, aquilo que ele diz é que a grande maioria de que os seguiam não eram porque tinham ouvido ou visto os sinais que ele praticava, mas era porque tinham comido e tinham a barriga cheia, estavam saciados e seguiam-no porque eventualmente iriam ter necessidade de voltar a comer. Estão cá? Então, eventualmente, nada do que nós queiramos usar como uma moeda de troca para oferecer-lhe a Cristo é suficiente comparado com aquilo que Ele nos dá. Então, não é aquilo que Ele faz, é aquilo que Ele é. Está cá? Estão cá? Grande parte da nossa vida e da mensagem, muitas vezes, que nós pregamos, é acerca daquilo que nós fazemos ou que Jesus faz. A mensagem não é acerca daquilo que Jesus faz, é acerca daquilo que Ele é. Porque aquilo que Ele é, automaticamente, por consequência, leva a operar todas as demais coisas que dele provêm, porque essa é a sua própria essência. Ele ama não como uma consequência de um ato, mas porque Ele é amor. Ele alimenta porque Ele é pão. Ele dá de beber porque Ele é água. Porque Ele é. E então aí tu tens de começar a perguntar-te a ti mesmo, então, como fazia a pergunta ao pastor Luís Filipe, quem sou eu? Quem sou eu? Mas quem sou eu em Cristo Jesus? Porque nós temos um bilhete de identidade à partida que diz quem é que nós somos como uma identidade natural.
Mas na realidade, quem sou eu? O que é que eu faço aqui nesta casa? A que compararemos esta geração? Vamos ser comparados com quê? Alguém que simplesmente passa de leve? Alguém que vem sentar-se e receber dos benefícios da cruz? Porque Ele é o pão de vida, Ele é o grande eu sou, Ele é a água de vida que sacia. Agora a questão está não no que se faz, mas naquilo que se é. Moisés perguntou, exatamente porque Moisés já tinha vivido a segunda parte do seu tratamento com Deus. A primeira parte da sua vida, Moisés viveu como? Alguém me recorda? Príncipe do faraó. Teve boa ou má educação? Boa educação. Ele era um potencial ascendente ao trono. Da melhor educação não havia melhor educação que a que ele tinha. Vocês sabem que Moisés era general do faraó. Que ele travou muitas batalhas e ganhou, era um homem destro na guerra. Mas depois tudo mudou. Passou a assassino fugitivo, 40 anos passou ali pelos montes de Horeb. E esses 40 anos quebraram-no. E naquele ponto ele teve que equacionar, não era acerca da sua identidade, era acerca da sua validade. Ou seja, porque ele recordava-se aquilo que era, aquilo que ele tinha sido, porque se fosse 40 anos antes que lhe tivessem feito a pergunta, Moisés de certeza que diria, vamos embora. O que é que há que fazer a esta malta que eu vou, corto-lhes o pescoço, faço-lhe tudo. Mas 40 anos depois de levar trato, a coisa mudou. Essa é uma grande questão. E a questão nunca é sempre quem és tu, qual é a minha validade, mas quem é Jesus em ti. E a questão é sempre essa. Quando Pedro confessou a Jesus Cristo, era sempre o bocaças do Pedro, mas o Pedro teve a revelação. E a pergunta é sempre para ti esta. Agora, tu, quem é que tu dizes que Jesus é? Tens essa revelação? Não tens? Qual é a tua definição de Jesus? De acordo à tua definição de Jesus, assim será a tua firmeza na fé. De acordo à tua revelação de Jesus, assim será a tua própria firmeza. Porque, muitos hoje em dia, infelizmente, muitos veem Jesus como um utilitário. Quando estou à rasca, vou ter com Jesus, faço a minha oração, Jesus, e Jesus sara-me. Então, Jesus é como um utilitário. Jesus utilitário, Bíblia utilitário, religião utilitária, tudo utilitário. Outros, sim, já mais libertinos e mais frugais, por assim dizer, veem a Jesus como uma espécie de um jovem loiro com uma túnica branca, tipo Deus hippie, com o símbolo da paz, God is love. God is love. E metem a florzinha e já está. Peace and flowers. Há várias perspectivas. Hoje em dia há várias perspectivas. Mas também houve aqui uma ocasião muito, muito complexa, não é? Porque muita gente via Jesus assim naquela altura, porque viam que Jesus era completamente diferente daquilo que era a religião única e pura, que é a única que foi dada no monte de Sião, a mosaica, e, enfim, viam-se de certa maneira libertos numa Israel que estava cativeira do Império Romano, e quando Jesus, uma certa vez, estava a falar acerca das tradições e acerca de que ele era o pão de vida, eles começaram-se a escandalizar com aquele evangelho, por assim dizer, não é? E em João 6, verso 60, diz que muitos dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso. Duro é este discurso. Porque ele estava a estabelecer uma comparação em que ele era o pão de vida e em relação àquilo que eles estavam acostumados em relação à lei hebraica, que vinha desde o Monte de Sião. Duro é este discurso, quem pode ouvir estas palavras? Quem pode ouvir isto?
Mas diz que, sabendo Jesus em si mesmo que murmuravam disto, os seus discípulos disse-lhe: isto escandaliza-vos. É que grande parte das pessoas hoje querem ouvir o Evangelho, que é um Evangelho facilitista. O Evangelho, gostam de ouvir um Evangelho que é um Evangelho de facilidades, um Evangelho que termina sempre focado em ti, ou focado nas grandes histórias vitoriosas de quem o apresenta. Fui por aqui, por ali, mas depois, Então, isso é de certa maneira como um motivational speaker. E hoje em dia há predicadores que são oradores motivacionais. E fogem da verdade do Evangelho. Aqui o que é que aconteceu? É que houve aqui uma parte da mensagem que Jesus lhe estava a falar que lhe estava a causar uma certa e determinada contradição nos seus interiores. E então Jesus continua e diz: então o que aconteceria se visseis o Filho do Homem a subir para onde primeiro estava? Agora, o que é que aconteceria se vocês de repente me vissem ascender aos céus? O Espírito é aquilo que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Mas alguns de vós não creem, aqui está, não creem, ou seja, gostam de acreditar naquelas coisas que são aparentemente, fáceis de receber. Pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não queriam e quem era aquele que o havia de entregar. E continuou: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Evidentemente que anteriormente aquilo que estavam ali estava-se a referir também àqueles que tradicionalmente eram considerados filhos de Abraão, e diz: por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andaram mais com ele. Muitos o abandonaram. Porquanto, perguntou então Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Porque eles... Várias vezes, noutras ocasiões, os discípulos, quando viram a reação dos fariseus e viram que eles escandalizavam, eles vinham a dizer: mestre, os fariseus escandalizaram-se. Estavam muito preocupados com essa aceitação. Estavam muito preocupados em serem aceitos pelos outros. Aqui vemos a manifestação da superficialidade da fé que eles tinham. A superficialidade daquilo que eles queriam. Estavam muito preocupados com a sua reputação e com a sua imagem. E então, outra vez, Simão Pedro, que era o mais afoitado, disse: Senhor, por onde iremos nós? Somente tu tens palavras de vida eterna. Amém? Mas aqui está, outra vez mais, uma questão premente. Quando a coisa se põe dura, como é que é? Quando o discurso é um bocado mais... isto é um escândalo, isto não está de acordo aos padrões habituais, eu estava à espera de uma coisa mais suave, uma coisa mais light. Também quereis abandonar? Estás assim disperso, estás assim és assim de superficial. O inimigo vai sempre conseguir infiltrar-se com as suas ferramentas. Agora, tu e eu, a palavra de Deus diz: não ignoremos nenhuma das suas maquinações. Não nos desculpemos. É uma coisa que a mim me aborrece, é ver como servos de Deus e filhos de Deus dizem: não, aconteceu-me isto e o outro, descuidei-me, o inimigo enganou. O quê? O inimigo enganou-me? O pior inimigo que tu tens és tu, não? Deixa lá o diabo, pá. Esse já está acervilhado. Esse já, para mim, já passou de temporada, já acabou. Já a season final já acabou, ele já está terminado, ele já está... Para que é que estás a meter mais... Está bem, a gente sabe que ele continua aí a brincar, mas... o inimigo. O teu pior inimigo és tu. Tu és o teu pior inimigo. Depois, a partir daí, o resto... Aí tu mesmo, não é? E nós podemos cair nesta... Mas a pergunta continua a ser sempre aquela que Jesus fez: ao que é que vamos comparar esta geração? Uma geração que pensa que talvez a mensagem... é que a mensagem agora já não pode ser bem a mesma, mudaram os tempos, agora a gente temos que adequar-nos, isto agora já está a mudar um bocadinho, isto agora tem que se... Não diz. Quereis saber por onde andar, diz a palavra de Deus,
Buscai as veredas antigas e andad por elas. Não há outras, há essas. Buscai as veredas antigas e andai por elas. Mas não, às vezes a gente compensa. Não, a gente fazemos o bem. Vamos dar. Mas fazemos para quê? Fazemos para ver que se faça? Ou fazemos porque somos? Há um dito que nós... Eu às vezes tenho um conflito com essas coisas. Há um dito que nós dizemos que é porque vemos, fazemos. Ou porque vemos, vamos. Com todo o respeito. Eu vou porque Ele manda. Eu não vou porque vejo. Estamos apanhados. Se for por ver, não vou a lado nenhum. Ou só vou onde me dá a minha gana. Acabou. Agora, fazer para ver ou porque vejo faço. É preciso profundizar um bocadinho mais as coisas e pensar um bocadinho mais. Ou seja, Deus pensou para criar. Estão cá? Provavelmente tu fazes uma data de coisas que nem pensas porque é que as fazes. É melhor começarmos a pensar. Jesus fez as pessoas pensar. Jesus não chegou chegou lá e disse à malta: bom, eu sou Deus, ok? Estão cá? Quem sou eu? Deus, hã? Deus? Eu sou Deus. Chegou tranquilo. Não, tu és o rei, tu é que és o rei dos deuses. Bom, tu é que dizes. As Escrituras falam acerca de mim. Nunca ouviste auto-intitular-se. Nunca ouviste tomar uma... Ao contrário de... Enfim... daqueles que às vezes caímos no erro de querermos autoproclamar-nos. Inclusive é que alguns se autoproclamam isto e aquilo. Enfim... O propósito é básico. Quando nós vamos a ver o propósito, o único propósito, o único de todos... o único, o principal, e quando o vemos em Isaías 61, é as boas novas, Foi aquilo que Jesus abriu e é aquilo que nós, como igreja, devemos fazer, apregoar as boas novas. Não há nada mais simples, nada mais eficaz do que cumprir com as próprias palavras do Senhor. É dizer, para que é que eu quero o Espírito Santo? Eu quero o Espírito Santo para isto. Para que é que eu preciso do Espírito Santo? Evidentemente, porque para ter a capacidade de caminhar como um bom soldado de Jesus Cristo, porquanto temos que aprender a padecer pelo reino dos céus. Agora diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Para quê? Para pregar. Elogio-me para quê? Para pregar o quê? As boas novas. A quem? Aos quebrantados. Dependendo das versões bíblicas, mas eu gosto mais da palavra quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. A proclamar a liberdade aos cativos. O Evangelho é simples. Nada difícil, nada. Libertação aos cativos, apoio em liberdade àqueles que estão presos, a apregoar o ano aceitável de Deus e o dia da justiça, ou do juízo, ou da vingança, dependendo das versões bíblicas. Deus a consolar aqueles que choram. Cuidado com as lágrimas de crocodilo. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que os filhos de Deus sejam chamados carvalhos, árvores, carvalhos de justiça plantados no Senhor para a sua glória. É simples. Então, a que é que vamos comparar esta geração? A pessoas que se entretêm, e termino com Atos 17. Atos 17 é uma cena quando Paulo, na Grécia, em Atenas, no Areópago, começa a ver os atenienses e
e disse-lhes, olha, aquilo que eu vejo em vocês é que vocês são excepcionalmente, 17:22 em adiante, vocês são excepcionalmente religiosos. Porque quando eu passei e observei os objetos do vosso culto, então encontrei um altar em que está escrito ao Deus desconhecido. Então agora aqui vou parar e vou-te fazer assim uma pergunta. Uma pergunta para ver se tu consegues profundizar. É que há muitas pessoas que adoram a um Deus que não conhecem. E chamam-lhe Jesus. E leem acerca dele. E falam acerca dele, mas não o conhecem. E os gregos também lá tinham uma estátua que era do Deus desconhecido. E também o adoravam. E então, esse pois que vocês honrais sem o conhecer é aquele a quem vos anuncio. Então Paulo e eu hoje aqui quero anunciar-te esse Deus que provavelmente tu, por hábito, ou por ritual, ou porque aprendestes, ou porque não te restou outra quando entraste neste ministério, começaste a entrar numa dinâmica, pois olha, para não seres diferente aos outros, para te, talvez até para medrares no meio da instituição e tal, e para teres alguma relevância, habituaste-te, mas ainda não o conheces, mas tu entraste, é porreiro, a música é engraçada e o pessoal diverte-se e até tem boas intenções e fazem coisas engraçadas. Esse é aquele que eu te quero anunciar, que ele não é desconhecido, ele é conhecido. E não é só acerca daquilo que se lê ou que se diz. O Deus que fez o mundo e que tudo aquilo nele há, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos pelas mãos de homens. Nada daquilo que nós possamos fazer justifica a sua divindade, porque eis que aqui tudo foi feito por ele, para ele e nele subsiste, diz a palavra do Senhor. Nem tampouco é servido por mãos humanas. Então, se nós pensamos que podemos servi-lo com as nossas mãos, também estamos equivocados. Nós podemos ser veículos. Por isso é que eu te li a escritura de Paulo aos Romanos, que a criação está na expectativa da revelação dos filhos de Deus, da igreja, que se revele. E quando se diz que se revela, é que revele a sua convicção da mensagem do Evangelho de uma maneira implícita e explícita em tudo aquelas expressões nas quais faz como identidade de filhos de Deus. Amém? Não com nomes eclesiais, mas como filhos do Deus vivo. O Deus que fez o mundo nele lá, sendo ele o Senhor do céu e da terra, nem tampouco é servido por mãos humanas como se necessitasse de alguma coisa. Deus não necessita de ti nem de mim. Amém. 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 Não necessita de mim nem de ti. Ele não nos escolheu, ou melhor, nós é que pensamos que o escolhemos a Ele. Ele sim deu-nos o privilégio de sermos chamados, separados e escolhidos para Ele. Mas nós pensamos, não, até cantamos um hino que para mim está teologicamente incorreto, que diz, eu escolhi ao Senhor, bom, posso decidir seguir a Cristo, está bem, decidir está bem, mas escolher. Há outros que dizem cansados do caminho. Porquê é que a gente continua a dizer cansados do caminho? Cansados do caminho é estar cansados de Jesus, não podemos estar cansados de Jesus. Borra o hino, não é cansados do caminho não. Podemos estar cansados de caminhar. Mas aqueles que esperam do Senhor, Ele dá novas forças. Amém? Temos que às vezes refrasear as coisas, um bocadinho que a gente come as coisas como se é como os anúncios do McDonald's. Aquilo parece que a fotografia está boa, mas a comida não vale para nada. Vai para dentro, mas como a fotografia é bonita, toma, vai para dentro. E depois a seguir, que já me aconteceu também uma vez. Não sou melhor que os outros. Às vezes sou bem pior. Uma boa rolha, como dizia o outro. Como se necessitassem de alguma... Pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. De um só fez todas as raças dos homens para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos, já dantes ordenados, e os limites da sua habitação. Para que buscassem a Deus. Todas as coisas estão determinadas para que a criação esteja expectante, porque quer buscar a Deus. Se porventura, tanteando, pudessem achar o qual todavia não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois dele também somos geração. Sendo nós, pois, geração de Deus,
Não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida pela arte e imaginação do homem. A pior praga que existe agora é o humanismo religioso. Posso falar entre nós? Sabem qual é que é o nosso pior pecado? É que nós também somos humanistas religiosos. E também fazemos as coisas por inércia. Como aos baralhos de cartas, se tu lhe dás um toque numa, as outras caem todas seguidas. Temos que refletir nestas coisas. Nada se pode fazer por imaginação humana. Nada. Mas Deus não levando em conta os tempos da ignorância. Glória a Deus. Agora começa a vir aqui a esperança. Deus não leva em conta os tempos da nossa ignorância. Manda agora que todos os homens e mulheres entendamos. Alguns dizem que temos um Deus que é machista. Não. Do grego, a tradução quando faz homens é homens e mulheres, ok? Então, homens e mulheres, em todo lugar, não, agora vamos falar neste lugar, arrependam-se, porquanto determinou um dia em que com justiça Deus há de julgar o mundo por meio do varão que para isso ordenou. E disso tem dado certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Ele virá julgar o mundo. Mas quando ouviram falar em ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam acerca disso, queremos ouvir outra vez. Assim Paulo saiu do meio deles. Assim muitos, é melhor sair. Assim muitos, é melhor nem sequer estar no meio deles, porque não se aproveita muito das conversações. É melhor sair. Mas hoje é dia oportuno. É dia oportuno. É dia em que tu podes chegar-te a Jesus. Jesus, naquele mesmo dia em que estava a falar com os seus discípulos e lhes disse, bom, também vocês, como é que é? Como é que está a vossa situação? A que é que eu vos vou comparar? Terminou um bocadinho mais adiante em Mateus 11 por dizer-lhes, começou a orar em 11:25 ao Pai, dizendo, graças te dou ao Pai, Senhor da terra e do céu, porque ocultastes coisas aos sábios e entendidos. Uma das coisas é que as pessoas querem sempre saber mais. É uma coisa engraçada, muito engraçada. No nosso meio, então, uma das coisas que mais me ofende, se bem que é uma ofensa que é como tudo, não, para mim já me é difícil ofender. Era como aqueles quando Jesus estava a falar acerca do discurso do pão de vida, se escandalizaram. Mas a gente temos uma habilidade no meio eclesiástico e no nosso meio ministerial. Hoje, antigamente era pela Rádio Macuto. Agora, como já os grupos do WhatsApp e os grupos não sei do quê, pelas vias datilares. Há uma pessoa, minha amiga, que me diz que eu tenho uma veia draconiana. Epá, eu se pudesse ser como Draco, cortava-vos os dáteis a todos. Sem dátil. Tinham que se apanhar para escrever as mensagens de outra maneira. Epá, as coisas voam com aumentos, com desaumentos. Enfim, é uma desgraça. E uma pessoa às vezes começa a ler as coisas e começa a ver aqui, ali, o outro e diga assim, as pessoas não têm vida para viver. Não têm vida para viver, como uma vida abundante que Deus nos chamou a viver. Querem ser sábios, entendidos, atribuir-lhe um bocadinho mais de especiarias. Querem criar o tal canal, provavelmente. Mas Jesus terminou por dizer, foi assim do teu agrado, Pai.
E disse: todas as coisas foram entregues por ti. E ninguém conhece plenamente o Filho senão o Pai, e ninguém conhece plenamente o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E depois ele disse: vinde a mim todos aqueles que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é ligeiro ou leve, dependendo das versões bíblicas. E hoje é dia oportuno para que tu possas pôr-te nas mãos do Senhor, possas levantar-te, fechar os teus olhos e aí onde estás, renunciares à superficialidade e tomares sobre ti a responsabilidade de seres filhos de Deus. Se não aceitaste a Jesus como teu Senhor e Salvador, hoje é dia oportuno a que tu possas confessar Jesus. Enquanto nós oramos, tu não aceitaste a Jesus como teu Senhor e Salvador, aí mesmo onde estás, fecha os teus olhos. Uma coisa simples, é um assunto, é um negócio que é entre ti e o Senhor. Mas se não o fizeste, hoje é dia oportuno, é dia de salvação. Somente tens que crer no teu coração e confessar com os teus lábios. E Jesus aí vai dar testemunho, sentado à direita do Pai, e vais ser selado como um filho de Deus. Eu faço-te esse convite, se não o aceitastes, aceita hoje Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador aí onde estás. Hoje é dia oportuno, é dia de salvação. Basta com creres no teu coração e com confesses e com decidas renunciar a todo o pecado, renunciar a tudo aquilo que está para trás. E se tu provavelmente que estás no Senhor, podes identificar que ainda há muita superficialidade no teu coração, que ainda provavelmente estás disperso, às vezes tens divisões. É tempo que tu possas tomar a responsabilidade como um filho de Deus, verdadeiramente ser sal, verdadeiramente seres luz e de realmente, verdadeiramente poderes dar uma resposta efetiva através de dares frutos do Espírito Santo na tua vida. E esse vai ser Deus na tua vida. E para isso, é aí mesmo onde estás tu, assim que eu quero pedir-te, se te identificas com isso e se aceitas esse chamado, de uma maneira simples, enquanto adoramos a Deus, vou orar e tu simplesmente a única coisa que tens que fazer é Deus, aquele que vai intervir na tua vida, colocas a tua mão levantada aos céus e Ele vai operar. Aí és tu e o Senhor. Fecha os teus olhos, vamos adorar a Deus e oramos para que seja Ele a intervir, a fazer, que seja o seu Espírito Santo a tocar-te, que seja o teu Espírito Santo a animar-te, que seja Ele a instar-te, para que tu possas ser resposta, para que tu sejas essa geração, uma geração ativa, uma geração cheia do Espírito Santo de Deus, uma geração que possas levar a mensagem do Evangelho, as boas novas àqueles que estão quebrantados de coração, possas apregoar a liberdade àqueles que estão em cativeiro, possas libertar aqueles que estão nas prisões e possas levar em ti essa responsabilidade sempre, como um filho de Deus, como um luminar, como sal nesta terra. Pai, hoje no nome de Jesus Cristo proclamamos salvação, Senhor. Proclamamos hoje no nome de Jesus Cristo, Tu és propício, Senhor, e vais aqui, Senhor, tocar corações, Senhor. É o Teu Espírito Santo, Senhor, que vai fazer a obra, Senhor, em cada um dos Teus filhos amados, Senhor. Tu resgatastes, Tu salvastes com o único propósito, Senhor, de levar, Senhor, a Tua mensagem, Senhor, as Tuas boas novas. E assim, meu Deus, o mundo, meu Deus, possa glorificar ao Pai que está nos céus. Possam ser manifestas essas obras de compaixão, obras de amor, Senhor. Queremos agradar-te, queremos honrar-te. Pai, multiplica o Teu azeite, Senhor. Toca as vidas, quebranta corações, transforma, sara, liberta, no nome de Jesus, para a honra e glória de Jesus. Agora, no nome de Jesus Cristo, faz a Tua obra, Espírito Santo.